Olá, nação tricolor, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos conferir as últimas notícias do nosso querido São Paulo. Não esqueçam de deixar o like para apoiar o canal. Agradeço a todos. O meia Galopo, que chegou a ter uma sequência como titular do São Paulo no começo da temporada, perdeu espaço nos últimos meses. Ele nem mesmo foi relacionado pelo técnico Luiz Ubeldia em algumas partidas, como contra o Botafogo pela Libertadores, quando sequer ficou no banco de reservas. O jogador disputou 26 partidas nesta temporada, mas apenas 3 delas aconteceram após julho, período em que o tricolor esteve envolvido em jogos importantes no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Nos confrontos contra Grêmio, Juventude e Vitória, Galopo começou no banco. A situação do meia se complicou após ele sofrer uma lesão no pé direito, que o afastou dos gramados por um mês. Quando voltou, em agosto, as oportunidades diminuíram ainda mais, com Zubeldia preferindo nomes como Wellington Rato, Michel Araújo e Nestor para o ataque, que tem Lucas, Luciano e Caleri como peças quase fixas. Durante esse período de afastamento, 3 propostas por Galopo não avançaram. Boca Juniors, Rosário Central e Monterrey fizeram investidas, mas o jogador optou por permanecer no São Paulo e tentar recuperar espaço no elenco. O último jogo de Galopo como titular foi em junho, quando o São Paulo sofreu uma goleada por 4-1 para o Vasco. Contratado por 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, há 2 temporadas, ele tem contrato até meados de 2027. Com a camisa tricolor, Galopo foi o artilheiro do Campeonato Paulista do ano passado. E aí, Júlio Casares e Belmonte, onde vocês estão? Cadê a transparência? Ninguém fala mais sobre Galopo, sumiu completamente. Casares e Belmonte, vocês só falam e nada fazem. Em outra notícia, o São Paulo está sendo processado por um torcedor que sofreu agressões no Morumbi durante o clássico contra o Palmeiras, válido pela 4ª rodada do Brasileirão, em abril. O torcedor, chamado Paulo, está pedindo uma indenização de R$ 50 mil por danos morais. Na defesa apresentada à Justiça, o São Paulo argumenta que Paulo, na verdade, era um palmeirense infiltrado entre os são paulinos e estava vestindo roupas verdes, provocando a torcida do São Paulo durante o jogo. O clube sustenta que Paulo desrespeitou as diretrizes do Ministério Público ao se infiltrar no meio da torcida adversária e que isso contribuiu para as agressões. O São Paulo afirma que, ao contrário do que Paulo alega, ele foi socorrido pela enfermaria do estádio, onde recebeu atendimento médico e teve o cotovelo enfaixado. O clube ainda diz que ele age de má fé ao afirmar que não recebeu ajuda. Agora, o São Paulo busca reunir provas para audiência de instrução e julgamento, enquanto o torcedor afirma que foi agredido violentamente e que poderia ter morrido se não tivesse conseguido escapar. O São Paulo também está prestes a bater seu recorde de público. Em 2023, o clube reuniu mais de 1,5 milhão de torcedores nos jogos em que foi mandante. Em 2024, o número já passa de 1,2 milhão, com uma média de 46.499 pessoas por jogo. O time tem ainda pelo menos 7 jogos como mandante nesta temporada e precisa de uma média de 44,5 mil torcedores por partida para superar a marca do ano passado. O próximo jogo do São Paulo é contra o Internacional, pelo Brasileirão, no domingo, e cerca de 27 mil ingressos já foram vendidos. É esperado que Luiz Ubeldia poupe alguns titulares. Por fim, o ataque do São Paulo não tem vivido sua melhor fase. Os principais jogadores ofensivos, Lucas Moura, Luciano, Caleri e Ferreirinha, enfrentam dificuldades para marcar gols. Ferreirinha, inclusive, está lesionado desde o clássico contra o Palmeiras em agosto e deve ficar fora por até 12 semanas. Luciano, artilheiro do time com 14 gols na temporada, perdeu a vaga de titular para o jovem William Gomes, que vem se destacando. Lucas Moura, mesmo sendo um ídolo da torcida, também não está em sua melhor fase, assim como Caleri, que marcou apenas 3 gols nos últimos 11 jogos. Nas últimas partidas de mata-mata, contra Atlético Mineiro e Botafogo, o tricolor não conseguiu balançar as redes, e no Brasileirão marcou apenas 9 gols nos últimos 10 jogos. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Deixem o like para ajudar o canal e até a próxima. Fiquem com Deus.